Helena parou diante do espelho grande no corredor de casa e demorou-se observando o próprio reflexo. O cabelo, outrora castanho escuro, agora exibia fios prateados que ela passará a usar com orgulho. A pele trazia marcas finas, lembranças de risos e de preocupações. Aos 59 anos, ela não se sentia velha, mas carregava uma sensação de urgência, como se houvesse tesouros adormecidos dentro dela, pedindo para serem descobertos antes que fosse tarde demais. Entre esses tesouros estava um sonho que a acompanhava desde a juventude: aprender tango. Ela se lembrava de ter visto, aos 18 anos, um casal dançando na televisão. Ficará hipnotizada pelo abraço firme, pelos passos que pareciam conversas silenciosas. Mas a vida seguiu outro compasso: casamento, filhos, contas, horários. O tango ficará guardado numa gaveta imaginária. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto tomava café na varanda, Helena folheou o jornal local. Seus olhos foram atraídos por um pequeno anúncio: aulas de tango argentino, para iniciantes e apaixonados pela dança. Professores experientes, ambiente acolhedor. Venha descobrir um novo ritmo para sua vida. Sentiu um arrepio. O nome do instrutor soava estrangeiro: Martim Soares. Ao lado, uma foto mostrava um homem elegante, cabelos grisalhos penteados para trás, conduzindo uma parceira com expressão de entrega. A legenda dizia: mais de 30 anos de experiência em Buenos Aires e na Europa. Helena pousou a xícara e ficou olhando para o anúncio por alguns segundos. Podia quase ouvir o som do bandoneon. O coração começou a bater mais rápido. Quantas vezes ela adiara coisas simples por achar que não era o momento. Agora, viúva há 3 anos, com os filhos vivendo suas próprias vidas, quem a impediria? Pegou o telefone e discou o número indicado. Uma voz masculina, com sotaque leve, atendeu. Estúdio de dança o abrasou, Martim falando. A voz, profunda e suave, a pegou desprevenida. Helena gaguejou um pouco antes de explicar que queria saber sobre as aulas para iniciantes. Martim respondeu com simpatia, explicando horários, valores e comentando que a turma começaria naquela mesma semana. Antes de desligar, ele disse: o tango é para todos que desejam se encontrar através da música. Venha sem medo. Quando o telefone ficou mudo, Helena percebeu que sorria. Na quinta-feira seguinte, ela dirigiu até o endereço indicado, no centro histórico da cidade. O estúdio ficava num prédio antigo, com janelas altas e paredes pintadas de creme. No hall, o aroma de madeira encerada misturava-se ao de café recém-passado. Quadros em preto e branco exibiam casais em poses dramáticas de tango. Helena respirou fundo antes de empurrar a porta da sala principal. Um grupo pequeno de pessoas aguardava, mulheres e homens de diferentes idades, alguns conversando, outros ajustando sapatos. No canto, um homem alto ajustava o volume de um aparelho de som. Quando se virou, ela reconheceu imediatamente o rosto da foto no jornal. Martim tinha presença tranquila. Vestia calça preta, camisa branca arregaçada nos cotovelos e sapatos de couro impecáveis. Os cabelos grisalhos realçavam seus olhos escuros, atentos, que pareciam ver além da superfície. Ele caminhou até ela, sorrindo. Você deve ser Helena. Seja bem-vinda ao nosso abraço. A frase a fez rir, meio sem jeito. Ele estendeu a mão, e ela notou a firmeza delicada do gesto. A aula começou com alongamentos e pequenas explicações sobre postura. Martim falava pausadamente, alternando português fluente com um toque de espanhol que tornava cada palavra mais musical. Ele mostrava como o corpo deveria estar presente, com o peso ligeiramente projetado para frente, o coração aberto ao parceiro. Helena tentou reproduzir, mas sentiu-se desajeitada. Seus pés pareciam pesados, a respiração curta. Martim aproximou-se, posicionando-se ao lado dela. Não force, disse baixinho. Respire, confie. No tango, é o corpo que escuta. Ele tocou levemente as costas dela, ajustando a postura. O calor daquele toque espalhou-se por todo o corpo de Helena, não de maneira invasiva, mas como um convite a despertar sentidos adormecidos. Aos poucos, ela começou a perceber o ritmo marcado do compasso. Quando Martim a conduziu para um pequeno deslocamento pelo salão, algo mágico aconteceu. Durante alguns segundos, ela sentiu que seus passos, embora incertos, pertenciam àquela música. No final da aula,
Helena estava exausta e feliz. Os outros alunos despediram-se, mas ela permaneceu um instante, observando o piso reluzente sob a luz amarela. Martim se aproximou trazendo uma garrafa de água. Você foi muito bem, disse, oferecendo-lhe um copo. O tango exige paciência, mas você tem sensibilidade. Isso é mais importante que técnica. Helena agradeceu, tentando controlar o rubor nas bochechas. Saíram juntos até a porta. Do lado de fora, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja. Até a próxima aula, Helena, falou ele, sorrindo com gentileza. E lembre-se, cada passo é um diálogo. Enquanto caminhava até o carro, ela repetia mentalmente as palavras dele. Sentia-se leve, como se tivesse recuperado uma parte esquecida de si mesma. Os dias seguintes pareceram ganhar um brilho novo. Helena acordava mais cedo, ansiosa para repetir, no chão da sala, os passos que aprenderá no estúdio. Colocava uma playlist de tangos clássicos e treinava sozinha, rindo quando se confundia. Era estranho perceber como um simples movimento podia mudar a disposição para o resto do dia. A dança começava a rearranjar algo dentro dela. Na terceira semana de aula, Helena decidiu que merecia um presente. Entrou numa loja especializada e experimentou vários pares de sapatos de tango, saltos firmes, couro macio, cores ousadas. Escolheu um vermelho profundo, que lhe dava sensação de coragem. A vendedora comentou que seus olhos brilhavam, e Helena percebeu que era verdade. Quando os levou para a aula seguinte, Martim notou imediatamente. Sapatos novos? Perguntou, inclinando-se para observar. Vermelho é para quem está pronta para voar. Helena riu, mas dentro de si sentiu algo quente, um reconhecimento silencioso de que ela estava se permitindo mais. Depois das aulas, era comum alguns alunos ficarem um pouco, conversando no banco de madeira próximo à entrada. Martim sempre se juntava, contando histórias de Buenos Aires, os cafés onde o tango nasceu, as madrugadas em que ele e amigos dançavam até o amanhecer. Falava também de viagens, de apresentações em teatros da Europa, das pessoas que conheceu. Helena adorava ouvi-lo. Havia na voz dele uma mistura de nostalgia e entusiasmo que a fazia esquecer o relógio. Em troca, ela começou a contar pedaços de sua vida, o casamento que terminou com tranquilidade, a saudade dos filhos que moravam longe, a sensação de ter cumprido obrigações e agora querer descobrir quem era além delas. Martim escutava com atenção, sem pressa, como se cada palavra fosse parte de um compasso invisível. Os passos que no início pareciam impossíveis começaram a se encaixar. Helena aprendeu a caminhar com elegância, a sentir o peso do corpo de Martim guiando o seu. Descobriu que o tango não era apenas técnica, mas diálogo silencioso, confiança, escuta. Certa tarde, enquanto praticava um movimento chamado Osho, Helena errou o giro e quase perdeu o equilíbrio. Martim a segurou pela cintura com rapidez. Por um instante, ficaram próximos demais, respirando o mesmo ar. Ela percebeu o olhar dele, firme e suave ao mesmo tempo, antes de ele soltar sua mão lentamente. Está tudo bem, disse, com um leve sorriso. Cada tropeço é um convite para dançar melhor. Helena riu, mas o coração batia acelerado. Num sábado, após a aula, Martim perguntou se ela gostaria de tomar um café. Acabaram indo a um bistrô discreto, com mesas na calçada e luzes amareladas pendendo sobre vasos de flores. Conversaram por horas, sobre literatura, filmes antigos, receitas argentinas. Ele contou como perderá a esposa há muitos anos e criará sozinho uma filha já adulta. Helena falou de suas viagens, de como adorava cozinhar para amigos, mas às vezes sentia falta de companhia para coisas simples, como assistir a um pôr do sol. Quando se despediram, um silêncio confortável pairou. Martim segurou a mão dela por alguns segundos, antes de desejar boa noite. Nas semanas seguintes, Helena começou a perceber mudanças sutis em si mesma. Caminhava mais ereta, cuidava com carinho do cabelo, experimentava roupas que antes considerava ousadas. O tango lhe devolvia vaidade e prazer pela própria presença. Certa vez, ao terminar uma sequência mais complexa, Martim elogiou. Você dança com a alma, Helena. Isso é raro. Ela sentiu um orgulho doce, mas também um leve tremor. Havia algo nas palavras dele que ultrapassava o simples incentivo profissional. Uma noite chuvosa trouxe um momento inesperado. Depois da aula,
Martim ofereceu-se para levá-la até o carro. Segurou o guarda-chuva, inclinando-o para que ela não se molhasse. Pararam por um instante, observando as gotas cintilando sob a luz do poste. Helena percebeu o quanto apreciava aquela gentileza simples. Você está feliz dançando? Ele perguntou. Muito, respondeu ela, sorrindo. Sinto que estou me encontrando de novo. É isso que o tango faz, disse ele, olhando-a nos olhos. Ensina a confiar no passo e no coração. Helena sentiu uma onda de calor percorrer-lhe o corpo. Quis agradecer, mas as palavras pareciam pequenas demais para o que acontecia dentro dela. Ao final do segundo mês, Martim anunciou que levaria os alunos a uma milonga, um baile tradicional. Helena ficou nervosa, dançar em público parecia ousado demais. Mas os colegas a encorajaram, e ela acabou aceitando. Passou horas escolhendo um vestido. Optou por um preto simples, de tecido fluido, que valorizava seus movimentos. Quando se olhou no espelho, percebeu que havia luz em seu olhar, algo que não via há muito tempo. Na noite do baile, o salão estava decorado com varais de pequenas lâmpadas. O ar cheirava a vinho e madeira. Helena sentiu o coração disparar quando Martim se aproximou, impecável em traje escuro, oferecendo-lhe o braço. Pronta para escrever um novo capítulo? Perguntou. Ela assentiu, sorrindo. A milonga acontecia num salão histórico, onde as paredes guardavam memórias de décadas de música e passos apaixonados. O piso de madeira estava polido, refletindo o brilho suave das lâmpadas suspensas. Havia mesas com toalhas vermelhas, garrafas de vinho abertas, risos e conversas que se misturavam ao som do bandoneon. Helena entrou ao lado de Martim, sentindo-se parte de um cenário de filme. O coração batia rápido, mas uma alegria estranha a acompanhava, como se cada célula de seu corpo estivesse acordando para algo maior. Martim conduziu-a até a pista. Antes de começarem, inclinou-se e sussurrou. Lembre-se, você não precisa provar nada. Apenas sinta a música. Os primeiros acordes preencheram o ar. Helena fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Quando os abriu, encontrou o olhar de Martim, um convite silencioso à confiança. Ele a guiou com firmeza e delicadeza, e, de repente, todos os medos desapareceram. Havia apenas o compasso, o calor do abraço, a sensação de que estavam contando uma história sem palavras. Quando a música terminou, aplausos discretos ecoaram ao redor. Helena sorriu, surpresa com a própria coragem. Martim a olhou, orgulhoso. Viu? Você nasceu para isso. Após algumas danças, sentaram-se em um canto do salão. Um garçom trouxe taças de vinho tinto. Helena observou os casais rodopiando e comentou. É lindo. Parece que cada um aqui tem sua própria narrativa. O tango revela quem somos, disse Martim, apoiando os cotovelos na mesa. Às vezes, mais do que gostaríamos. Ele contou histórias de quando era jovem em Buenos Aires, das madrugadas em que dançava até o amanhecer nos cafés da cidade. Havia ternura em suas lembranças, mas também um certo silêncio quando mencionava a esposa que perdera anos atrás. Helena sentiu vontade de tocar sua mão, de dizer que entendia o que era aprender a viver depois de uma ausência. Mais tarde, uma música lenta começou a tocar. Martim levantou-se e estendeu a mão para ela. Dançaram novamente, desta vez mais próximos. Helena sentiu o coração acelerar. Cada passo parecia carregado de significado. Quando a música terminou, permaneceram imóveis, respirando juntos. Martim inclinou-se, hesitante, como se pedisse permissão silenciosa. Helena não recuou. O beijo aconteceu devagar, cheio de cuidado, mas também de algo intenso que vinha sendo construído desde o primeiro olhar. Não era apenas desejo, era reconhecimento, era promessa de vida nova. No caminho de volta, o silêncio entre eles era confortável. Helena olhava pela janela, lembrando-se do beijo, do calor das mãos dele. Sabia que estava atravessando um limiar. Havia aberto a porta para um sentimento que poderia mudar tudo. Ao chegar à frente de sua casa, Martim desligou o carro e ficou um instante parado. Helena, quero que saiba que não quero apressar nada. Mas também não quero fingir que não sinto o que sinto. Ela sorriu, emocionada. Eu também sinto, Martim. Só preciso ir devagar. Ele concordou,
tocando levemente o rosto dela antes de despedir-se. Nos dias que se seguiram, Helena percebeu que algo dentro dela florescia. As aulas continuavam, mas agora havia uma delicadeza diferente nos gestos, um riso que surgia com facilidade. Ela também notou olhares curiosos de alguns colegas, mas não se importou. Em casa, arrumava o jardim com mais entusiasmo, experimentava receitas novas, enviava mensagens para Martim, simples cumprimentos que faziam o dia parecer mais leve. À noite, ao se deitar, revivia mentalmente os passos da dança e o toque suave dos lábios dele. Apesar da felicidade, um medo silencioso se insinuava. E se fosse tarde demais para começar algo tão profundo? E se tudo terminasse em decepção? Helena sabia que a vida era feita de riscos, mas havia tanto a perder e a ganhar. Numa manhã de domingo, enquanto caminhava no parque, ela refletiu: por que negar a chance de ser feliz? Tinha passado anos cuidando dos outros, adiando sonhos. Agora, aos 59, podia escolher viver plenamente. Sorriu para si mesma, decidida a não permitir que o medo roubasse o presente. Na aula seguinte, Martim aproximou-se ao final. Há um evento beneficente no Teatro Municipal daqui a 2 semanas. Vão apresentar diferentes estilos de dança. Gostaria que você fosse minha parceira para o número de tango. Helena arregalou os olhos. Mas, ainda sou iniciante. Ele riu. Você tem o que é mais importante: entrega. Técnica se aprende. Vamos treinar juntos. O convite a deixou nervosa, mas também animada. Aceitou, e os ensaios começaram. Passaram tardes praticando sequências, ajustando detalhes. A cada encontro, a sintonia entre eles se tornava mais evidente, não apenas nos passos, mas no olhar, na maneira como riam dos próprios erros. Certa tarde, após um ensaio, sentaram-se para tomar café no estúdio silencioso. O sol entrava pelas janelas, pintando o chão de dourado. Martim falou com voz baixa. Quando comecei a ensinar, pensei que já tinha vivido tudo o que o tango podia me dar. Mas você chegou, e me mostrou que sempre há algo novo. Helena sentiu os olhos marejarem. Estendeu a mão, tocando a dele. Acho que é isso que a dança faz. Lembra a gente de que nunca é tarde. Os ensaios para o espetáculo beneficente transformaram-se em pequenos rituais. Helena chegava cedo, aquecia o corpo e aguardava Martim, que sempre trazia um sorriso e um mate fumegante. Passavam horas praticando, rindo dos tropeços, repetindo giros até que os movimentos se tornassem quase naturais. O teatro municipal estava iluminado por refletores suaves. O público lotava as poltronas, aguardando as apresentações. Helena, nos bastidores, respirava fundo enquanto ajustava o vestido vermelho escolhido especialmente para a ocasião. Sentia as pernas trêmulas, mas também uma estranha calma, como se algo dentro dela dissesse que estava no lugar certo. Martim aproximou-se, elegante em seu traje preto, e segurou suas mãos. Confie no que você construiu, disse, olhando-a nos olhos. Estamos juntos. Quando anunciaram seus nomes, atravessaram o palco sob aplausos. A música começou, preenchendo o ambiente com um lamento apaixonado. Helena fechou os olhos por um instante, permitindo que a melodia invadisse cada nervo. Quando abriu, encontrou Martim pronto para guiá-la. Eles dançaram como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. Cada passo era diálogo, cada pausa, respiração compartilhada. Helena sentiu que não estava apenas executando movimentos. Estava contando a história de uma mulher que ousou recomeçar e de um homem que aprendeu a amar de novo. O público aplaudiu de pé. Helena sorriu, emocionada, e percebeu lágrimas discretas nos olhos de Martim. Mais tarde, quando o teatro já estava quase vazio, sentaram-se nos degraus da entrada. O ar da noite era fresco, trazendo cheiros de flores e de cidade. Helena apoiou a cabeça no ombro de Martim. Eu nunca pensei que teria coragem para algo assim, confessou. Você tinha coragem, só precisava de um motivo para usá-la, respondeu ele, acariciando-lhe o cabelo. Ficaram ali, em silêncio, observando as estrelas que surgiam no céu. Nos meses seguintes, a relação entre eles ganhou contornos mais sólidos. Não havia pressa, mas havia cuidado, caminhadas no parque, cafés preguiçosos nas manhãs de sábado, risadas em pequenos almoços improvisados. Continuaram a dançar, mas também aprenderam a apreciar a quietude,
a leitura de um livro lado a lado, o simples prazer de preparar uma refeição juntos. Helena sentia-se viva de uma forma que jamais experimentara. Havia descoberto não apenas um parceiro, mas uma versão renovada de si mesma, mais ousada, mais consciente de seu valor. Martim, por sua vez, dizia que ela lhe devolvera algo que pensara perdido: a alegria de surpreender-se com a vida. Nem tudo era perfeito. Havia diferenças de ritmo. Helena, com seu jeito organizado, às vezes se irritava com a informalidade de Martim. Ele, por sua vez, precisava de paciência para entender suas inseguranças. Mas aprenderam a resolver conflitos com diálogo e humor, lembrando-se de que o tango também ensina a esperar, a escutar. Em uma tarde chuvosa, enquanto preparavam chá, Martim disse: "Se a dança me ensinou algo, foi que cada passo precisa de intenção. Quero que você saiba que meus passos agora apontam para você." Helena sorriu, sentindo uma alegria calma. "Então vamos continuar dançando, dentro e fora do salão." 2 anos depois, Helena e Martim participaram de uma mostra cultural na cidade. Entre apresentações e workshops, ministraram juntos uma aula especial para iniciantes. Helena observou rostos ansiosos, lembrando-se de como estivera naquele mesmo lugar tempos atrás, cheia de dúvidas. Enquanto os alunos praticavam, Martim aproximou-se e sussurrou: "Lembra quando você disse que queria apenas realizar um sonho antigo?" Ela riu, balançando a cabeça. Mal sabia que o sonho era muito maior. No final da aula, saíram para caminhar sob o entardecer. Helena segurava a mão dele, sentindo o calor firme que sempre lhe transmitia segurança. O céu tingia-se de tons dourados, como se a vida tivesse escolhido aquela paleta para celebrar histórias renascidas. Helena pensou em tudo o que acontecerá: o anúncio no jornal, o primeiro passo desajeitado, o beijo na milonga, a coragem de se apresentar no palco, o amor que crescerá passo a passo. Sorriu para si mesma, certa de que havia encontrado não apenas o tango, mas uma nova forma de existir, inteira, presente, aberta. E, enquanto caminhavam, percebeu que não havia mais idade para começar nada. Havia apenas tempo, o agora, pulsando sob seus pés, pronto para ser dançado.